Graça e paz, boa noite. Bem-vindo, povo de Deus. Vamos iniciar nossa live dentro de uns minutinhos. Amém. Hoje temos um tema também muito interessante para refletirmos. E se você desejar participar conosco, interagir conosco, nosso tema de hoje, os pastores e a aliança denominacional. Uma reflexão sobre isso. Amém? Bem-vinda, Miriam, que já está aqui conosco. Boa noite, minha querida. Bom ter você aqui, viu? Tem nos acompanhado aí. Eu agradeço muito, viu? Por você estar participando conosco. Amém. Bem-vindo cada um de vocês que está aqui conosco já neste momento. Vamos iniciar a nossa live. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nesse instante eu te convido também a estar conosco em oração. Você que está conosco, curte aí a nossa página, compartilha, convide outras pessoas, amigos seus para estar conosco também, para ouvir essa mensagem esta noite. Aleluia. Graças a Deus pela sua vida. Te convido a baixar a sua cabeça nesse instante e a estar em oração junto comigo. Pastora Saide também conosco, graça e paz, lá de Manaus. Grande abraço a você, pastora, pastor Leudo também, um abraço. Oremos ao Senhor neste momento. Deus amado e poderoso, te agradecemos por este momento, por mais esta live, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, porque sabemos que é um privilégio, é a permissão do Senhor que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, toma aqueles que estão entrando nessa live, aqueles que estão a caminho de retorno para os lares, dentro dos seus veículos e de condução, vindo para suas casas, que o Senhor possa guardar a cada um, tomar aqueles que já estão nos seus lares, juntos dos seus familiares, abençoando, cuidando, abrindo o entendimento para aquilo que nós vamos refletir esta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E você que está conosco, vamos hoje falar sobre pastores e aliança denominacional. Não exatamente só sobre pastores, mas sobre a nossa vida como cristão, as nossas práticas, o nosso comportamento junto aos irmãos, como é que tem sido a nossa vida com o nosso Pai. E eu te convido a refletir sobre isso. Se você quiser colocar depois algum pedido de oração, ou que você esteja também conosco, interagindo neste momento, curtindo a nossa página, convidando outras pessoas para estarem conosco. Igreja Batista Filadélfia aqui conosco, só não consigo visualizar qual é a igreja que está conosco. Irmã Elvira também, graça e paz, bom tê-la conosco. Igreja Batista Filadélfia de onde? Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, ainda não consegui. Como nós temos inúmeras igrejas Batista Filadélfia, neste momento eu não consigo identificar. Minha prima também conosco, a Regilaine Baldim. Fernando com certeza deve estar junto. Bom ter vocês aqui, viu? Obrigada por estar conosco. Eu agradeço a atenção de vocês e a disponibilidade de estar junto. Se vocês têm algum pedido de oração, no final nós vamos orar. Você pode colocar também aí, anote aí, para que a gente possa visualizar esse pedido. Nós temos uma listinha aqui de oração, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar com um texto de Atos 12, 25. Nós já oramos
Vamos iniciar agora com um texto de Atos 12, 20, Timóteo, 2 Timóteo 4:11. Aqui nós temos alguns textos. 2 Timóteo 4:11, que diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo mencionando sobre aqueles que colaboram, os colaboradores na obra de Deus, né? E ele dizendo ali, mencionando apenas a presença de Lucas, quando ele diz, só Lucas está comigo. Shalom, Rê, tudo bem? Quando ele cita só Lucas está comigo, ele também menciona aí que ele está se sentindo só. E ele tem saudades de Timóteo, de Marcos, e ele tem um momento onde a palavra dele também cita o abandono, né? Quando Marcos abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Mas depois, o que aconteceu? Claro que Paulo perdoou a Marcos e ele provou com isso ser útil, ser uma pessoa, reconheceu que ele era uma pessoa que estava disponível no reino de Deus, na obra de Deus, no cuidado com outras pessoas. Então, Marcos foi recebido novamente pelo Senhor. E aí nós estamos falando a respeito também do perdão, de como nós vemos o outro, de como nós avaliamos a prática do outro. Porque muitas vezes nós damos uma sentença para o outro, uma condenação para o outro. E a Bíblia diz que à medida que nós julgamos, nós também somos julgados. E nós vamos falar um pouco hoje como é que nós vemos o nosso irmão. Bem-vindo também conosco, irmão José Antônio. Vamos lá. A palavra aliança. A importância da palavra aliança. É muito importante porque hoje eu estava até lendo um pouco sobre isso, que eu estou preparando aí a renovação dos votos de um casal da nossa igreja nesse final de semana. E aí veio também o assunto da aliança aqui nessa lição. E eu gosto muito de falar da aliança. A palavra aliança no hebraico, berit, e no grego, diatek, ela tem um sentido bíblico falando de pacto, do pacto entre Deus e o homem, a aliança entre Deus e o homem. E aí você pergunta, mas então nós temos uma aliança entre o cônjuge e uma aliança entre Deus e o homem? Exatamente. Deus fez uma aliança conosco. E é sobre essa aliança que nós vamos falar hoje. É um pacto entre Deus e o homem, ou seja, a decisão de Deus exclusivamente preocupado em salvar a humanidade por meio da graça dele. A palavra dele diz que a sua graça nos basta. É tudo do que nós precisamos, da graça de Deus, do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bem-vinda, querida Silvana, também conosco. Graça e paz, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco nesta noite também. Neste caso, existe o desejo de Deus em salvar a humanidade. Mas se faz necessário que a humanidade, ou seja, que esta se volte para que essa aliança exista. Eu preciso dar liberdade a Deus, eu preciso me ligar a Ele, eu preciso entender o compromisso que eu tenho com o Senhor. Então isso é ter uma aliança. Aliança no casamento. Quando nós carregamos uma aliança na nossa mão esquerda, nós estamos ali simbolizando o quê? Que eu tenho uma aliança com o meu cônjuge, que eu tenho uma união com ele, que nós vivemos no mesmo propósito. E assim a aliança que nós temos com o nosso Deus. A aliança que nós fazemos com Deus é um compromisso que nós temos com Ele. Por quê? Porque o intuito dele é nos salvar, é salvar a humanidade, é cuidar de nós. Segundo o dicionário, aliança é o ato de aliar-se. Aliar-se, ou seja, é um pacto, é um acordo entre indivíduos. Sendo assim, para que exista de fato aliança, é preciso que se estabeleça algumas coisas, alguns detalhes, para que essa aliança seja de fato, tenha de fato validade, né?
Então, há algumas implicações para que essa aliança tenha validade. E nós vamos falar sobre isso hoje. No texto de Amós 3,3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Olha que interessante essa palavra. Nós temos uma aliança com alguém porque nós caminhamos na mesma visão dessa pessoa. Aquilo que ela deseja é aquilo que eu desejo. Então eu preciso entender o que Deus deseja de mim, porque Ele quer uma aliança comigo, Ele quer uma aliança com você. O Senhor deseja firmar essa aliança em todo o tempo com cada um de nós. E para isso nós precisamos andar na mesma visão do Senhor, naquilo que Ele deseja, porque o propósito dele, como eu já disse no início, é salvar a humanidade. Pastora Isaura Linhares também conosco, bem-vinda, querida. Bom ter você aqui. O individualismo tem crescido de forma assustadora, onde as pessoas têm focado no eu, no meu, naquilo que me alegra, naquilo que eu desejo, no meu ego. E isso tem nos distanciado, tem nos impedido muitas vezes de fazer alianças. Por quê? Porque eu penso em mim, porque eu foco naquilo que eu desejo, porque eu foco naquilo que de fato me agrada, me alegra, me satisfaz, e eu me esqueço do outro. E o que é melhor ainda para nós refletirmos é, tratando-se, quando nós falamos de líderes, como eu iniciei esse texto, tratando-se de pastores, muitos pastores hoje vivem isolados. Temos alguns pastores aqui conosco já essa noite. Muitos vivem isolados, preocupados consigo mesmo, e não levam em conta a aliança que eles têm com Deus, com a denominação, o compromisso dele. Ouve-se muito sobre um seguinte questionamento por parte de líderes, de pastores: o que a denominação de onde eu faço parte tem feito por mim? Mas antes de fazer esse questionamento, é importante nós perguntarmos, porque às vezes, como ovelha, nós também falamos frases relativas a isso. O que é que o meu pastor faz por isso, pela minha vida? O que é que o meu líder tem feito por mim? Então é importante que eu questione também o que é que eu tenho feito pela minha denominação, ou muito mais ainda, indo além. O que é que eu tenho feito pela obra de Deus? O que é que eu tenho feito pelo reino de Deus? O que é que eu tenho feito pelo meu líder? E a importância disso, nós veremos a seguir algumas implicações de uma aliança sadia entre pessoas, entre pastores, entre pastor e ovelha, entre denominação e pastores. E o primeiro ponto que eu quero citar para vocês aqui é a importância de pertencer a uma família denominacional. Nós sabemos que aquilo que vai nos salvar são as nossas práticas, são os nossos, a obra, é aquilo que temos feito para agradar o coração de Deus. Não é nenhuma igreja, não é nenhuma placa, mas é o Senhor. Só Ele pode. Só Ele pode nos salvar. E aqui nós vamos falar sobre a importância de algumas práticas na nossa vida. Quando Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só, Ele estava demonstrando o seu amor e o seu cuidado para com o ser que Ele criou. Desde o início, quando o Senhor criou Adão, o Senhor acompanhava ele. O Senhor proporcionou a ele viver ali no Jardim do Éden, conhecer de tudo, poder usar de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele tinha privilégios ali, ele tinha abundância ali. Mas o Senhor percebeu que ele só não era bom. E aí houve uma preocupação do Senhor em criar para ele alguém, em criar para ele uma companhia. Viver sozinho, comprovadamente, gera vários problemas na nossa vida, pois o homem, na realidade, não foi criado para viver só. Nós vimos que o próprio Deus percebeu isso, que era bom que ele criasse uma companhia para Adão.
E às vezes existem pessoas, você já deve ter conhecido isso, talvez você já deve ter dito isso, eu prefiro só. Tem um ditado aí do mundo que diz antes só do que mal acompanhado. Ué, eu preciso discernir quem são as minhas companhias, mas o importante é que eu não esteja só. Não é bom estar só. Nós vamos refletir aqui sobre vários textos do quanto é difícil viver só. Porque é tão difícil ter esse entendimento de que viver só não é bom. A resposta está na falta de humildade. Muitas vezes nós entendemos que não precisamos de ninguém, que somos capazes de resolver os nossos problemas, de suprir as nossas necessidades e que não há necessidade de uma companhia. Quando eu digo companhia, nem é o cônjuge, mas eu não preciso de ninguém, eu sou dono das minhas atitudes, eu consigo resolver tudo o que eu preciso, suprir tudo o que eu preciso, e nós sabemos que isso não é verdade. Nós precisamos ter humildade para admitir isso. Quer ver um exemplo muito comum? Nós vamos ao supermercado e compramos ali um pacote de arroz. Você plantou esse arroz, você cultivou esse arroz para que ele chegasse aquele tempo, aquele momento de você colocá-lo na sua panela? Não. Alguém se preocupou em plantar para que você fosse até o mercado e adquirisse. E assim, todos os alimentos que a gente vai lá, compra. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu compro e pago. Mas alguém se preocupou em suprir a necessidade do homem. Então, assim, algo muito simples, que parece tão distante de nós, mas que nos leva a entender nas pequenas coisas a nossa dependência do outro. Nós dependemos do outro, nós precisamos do outro e precisamos ter humildade para admitir isso. Por quê? Porque esse é um grande motivo, muitas vezes, de nós estarmos isolados. O que o outro pode me oferecer? O que será que o outro pode me dar? Às vezes, existem pessoas que já compartilharam conosco. Eu já me decepcionei muito com amigos, por isso hoje eu não tenho amigos. Eu já me decepcionei muito com pessoas, por isso hoje eu não tenho relacionamento com outras pessoas. Eu já me decepcionei com namorado, com noivo, com esposo, então eu não quero mais. Nós taxamos as pessoas, generalizamos as pessoas, por conta de uma decepção com alguém, entendemos que todas são iguais. Isso não é verdade. Certa vez eu ouvi um colega dizer, quando eu digo eu aqui, não sou eu esqueci de mencionar, mas o pastor Paulo Giovanni e o pastor José Lima, os pastores que escreveram essa lição para nós. Pastor Paulo Giovanni é o pastor presidente da nossa ordem, da nossa UMB. Ele, pastor Lima também, faz parte da nossa convenção, pastor que tem nos auxiliado muito no estudo da palavra. É um mestre também na palavra. E aqui ele tem afirmado, certa vez ele ouviu um colega dizer, eu não posso buscar conselho de alguém que não tem um ministério tão próspero quanto o meu. E aí eu quero te levar à palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 12, 22, que diz o seguinte, quando o apóstolo Paulo afirma que antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Por quê? Porque o Senhor quer a simplicidade do nosso coração, a humildade do nosso coração. Nós nunca sabemos tudo, nós nunca temos todas as respostas e precisamos admitir isso. Não temos capacidade de ter resposta para tudo e não somos superiores a ninguém. Então, olha a humildade aí, falando alto, né? Através da palavra aqui, o apóstolo Paulo diz que os mais fracos, aqueles que parecem mais fracos, são os mais necessários na obra de Deus. Sabe aquela pessoa que chega muito sorrateiramente, muito simples, e com muita humildade se coloca ali, e você às vezes olha para a pessoa e fala, o que será que ele vai dizer? Parece alguém tão simples, e quando ele abre a boca,
Está cheio do poder de Deus, da unção de Deus. O Senhor usa tremendamente essa vida, porque é a humildade do nosso coração que o Senhor deseja. Porque é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos enche, é a unção que vem através da vida dele, do poder dele, e a glória é toda dele, não nossa. Como é bom pensar sobre isso, como é bom entender a grandeza de Deus, a capacitação do Senhor sobre a nossa vida. Bem-vindo conosco, nosso querido pastor Paulo Mendes. Muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco, pastor. Não vivemos numa ilha, isolados de tudo e de todos. Quando cantamos aquele louvor, não posso viver sem você, meu irmão. Isso deve, de fato, sair da nossa boca, mas uma palavra vindo de dentro de nós. De dentro de nós. A palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Que o nosso coração esteja cheio desse amor, dessa dependência do Senhor. Eu preciso aprender a depender dele primeiro e posteriormente de outros, porque o Senhor coloca pessoas na minha vida para orar por mim, para me abraçar num tempo de dor. A Bíblia diz que eu devo rir com o que ri, chorar com os que choram. Então o Senhor nos abençoa através da vida de outras pessoas. E eu preciso ter essa humildade de entender que eu devo crescer através de outras pessoas. Eu preciso ter a humildade de entender que existem outras pessoas que são mais capacitadas em determinadas áreas que Deus pode usar poderosamente, não importa o tamanho do ministério, o tamanho da igreja, importa o tamanho da unção de Deus que está sobre a vida dela. Amém, queridos? Nós devemos usufruir deste poder de Deus através da vida de outros. Bem-vinda também conosco, Silvana. Boa noite, minha amada. Adileia também conosco. Bom ter vocês aqui, minhas queridas. Nós devemos construir pontes e não muros, porque a ponte nos liga, porque a ponte nos permite a chegar ao outro, a presença do outro é muito importante para nós. A ponte nos leva até o outro, nos facilita esse contato. Bem-vindo também, Rogério Daniel, aqui conosco. Então, a ponte sim, o muro não. O muro nos separa, o muro nos limita. O muro nos diz, você aí e eu aqui, cada um no seu quadrado. E o povo de Deus não pode viver assim. O povo de Deus precisa viver em unidade, precisa viver em harmonia, precisa buscar aprender uns com os outros, precisa compartilhar da sua dor, compartilhar da sua alegria. E eu preciso sim ficar alegre com aqueles que estão rindo e chorar com os que choram, como a palavra de Deus diz. A seguir, eu compartilho aqui alguns textos bíblicos que relatam quanto é importante viver em família e estarmos aliançados como irmãos, como colegas da denominação. E o primeiro que eu quero citar aqui, o primeiro texto, é: quando eu cair, terá alguém para me levantar. Esse texto está lá em Eclesiastes 4:10. Quando eu cair, terá alguém para me levantar. Se eu cair, o amigo pode, se você cair, se alguém cair, o amigo pode nos levantar, pode nos ajudar, pode nos ajudar na restauração. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar, como é que ele fica? Então eu preciso ter amigos, eu preciso ter com quem compartilhar, uma pessoa em quem eu confio, uma pessoa em quem eu tenho liberdade de compartilhar com ela, porque quando eu necessitar, eu terei alguém ao meu lado. Quando eu cair, terá alguém para me levantar. Eu quero citar também o Salmo 133:1. Desfrutará da companhia de alguém, ou seja, o Salmo 133:1 que diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom compartilhar com alguém, como é bom ligar para um irmão,
Como é bom pedir oração, como é bom bater um papo, dar risada, sentar, conversar. Hoje a gente não está tendo muito essa permissão. Nós fazemos muito isso, mas através dos meios de comunicação. Mas é sempre muito bom que nós estejamos em união. É a palavra de Deus que diz isso, queridos. Bem-vindo também conosco, Admilson Souza. Bom tê-lo aqui conosco. E eu quero citar ainda mais um texto. E o ponto é: não fará o trabalho sozinho. Esse texto está em Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Certamente é muito bom trabalhar em dois. Um dá opinião. Às vezes você pensa que aquele jeito é o melhor e alguém fala, não, se nós fizermos assim, vai ficar melhor. Então, ouvir a opinião do outro. Às vezes você está orando e fala, mas eu estou tão desanimada hoje de orar. Eu vou ligar para o irmão para a gente orar junto. Então, a importância de existir essa unidade, essa aliança. É sobre a aliança que nós estamos falando nessa lição. Tem mais um texto. Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. Marcos 6:7 diz isso. Não foi à toa. Bem-vinda, Feira, aqui conosco também, querida. Não foi à toa que o Senhor enviou os seus discípulos de 2 em 2. Quer ver um exemplo agora que me ocorreu? Você percebe quando nós vamos orar por alguém. Desde quando eu cheguei, no início da minha caminhada na fé, eu aprendi. Você vai fazer visita, é bom que vocês estejam sempre em 2. Você vê os policiais quando saem também no horário de trabalho para fazer ronda, eles estão sempre em 2. E aí, finalizando o que é mais importante, os discípulos de Jesus, que ele preparou a cada um em 3 anos, ele enviou de 2 em 2. Então, não é por acaso. Havia um propósito nisso. Terá segurança nas decisões. O texto de Provérbios 11:14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multiplicação de conselho, há segurança. Como é bom a gente ter alguém para nos aconselhar. Tem momentos que a gente fica indeciso e a gente ora, mas Deus, parece que o Senhor não me responde, mas o Senhor usa também os irmãos na fé, o Senhor usa aqueles que estão conosco na caminhada na fé. Então é muito importante eu ter alguém para me aconselhar. Pastora Francisca também conosco, bem-vinda, minha querida. Provérbios 11:14 nos diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas há multidão de conselhos, há sabedoria, há segurança. Conselho sempre nos ajuda, o conselho sempre nos fortalece. É claro que ele precisa vir de alguém que é um homem, uma mulher de Deus, que realmente é um servo de Deus, que vai nos orientar, que nós sabemos que quer o nosso bem. Angélica também conosco, bem-vinda, minha amada. Sandra conosco, bem-vinda também, querida. Não levará suas cargas sozinhos. Nós estamos falando de aliança. Quem tem aliança com alguém nunca está só. Tem amigos, tem com quem compartilhar as suas dores, as suas alegrias. Ele não leva as suas cargas sozinhos. Porque em Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros. Um ajudando o outro na caminhada. Quantas lutas a gente vive muitas vezes e nós, no momento que passamos por enfermidade com meu marido, é claro que nós tínhamos uma multidão de amigos, mas alguns ficaram, outros se foram. Mas aqueles que estavam conosco realmente estavam ali para levar as nossas cargas, para sustentar o nosso braço, para nos apoiar em oração. Olha lá, pastora Francisca, uma frase que a gente sempre fala, estamos juntas, minha pastora querida, ela não diz bem isso não, ela diz, estamos juntas e misturadas, estamos sempre juntas, porque é o poder de Deus nos lapidando, nos moldando, nos unindo. Então a unidade entre o povo de Deus é muito importante.
Percebemos que os textos bíblicos mencionados, eles tratam da importância de vivermos em aliança. Há um risco muito grande quando decidimos caminhar sozinho. Viver só, tanto na carreira profissional, quanto na vida pessoal, quanto no ministério, na família, não é bom que estejamos só. O ponto 2, atitudes que mantêm um aliançamento saudável. Como ter uma aliança saudável com alguém? Como sustentar essa aliança saudável? Como sustentar essa aliança para que ela seja saudável? Uma vez que entendemos a importância de estarmos juntos, de pertencermos a uma família denominacional e ao mesmo tempo é necessário também uma preocupação com as atitudes para que nós possamos manter a aliança. Então aqui quando nós falamos de estarmos dentro de uma denominação, ou seja, de uma família denominacional, eu preciso ter atitudes de servo de Deus. Eu preciso ter atitudes que o Senhor aprova. Por quê? É importante isso, que as minhas práticas, que as minhas atitudes vão fortalecendo a aliança. A minha aliança com a denominação de onde eu faço parte. Então eu preciso manter, eu preciso conservar essa aliança. Não bastam boas intenções, pois destas o mundo está cheio. A gente tem até um ditado que diz: de boa intenção, o inferno está cheio. Mas aqui nós usamos uma palavra do pastor Paulo com o pastor Lima, muito sábia: de boa intenção, o mundo está cheio. Quantas pessoas chegam até nós e dizem: mas isso é melhor para você, mas se você fizer desta forma, você vai ser bem sucedido. E não é nada daquilo. Na realidade, não é nem isso que a pessoa está pensando. Ela nem está preocupada com o meu bem, mas ela solta de repente alguma coisa pensando que está ajudando, ou às vezes até dizendo que está ajudando, mas não está. Para andarmos juntos, é necessário um acordo. É necessário que as partes assumam os seus direitos e deveres para manterem um relacionamento saudável. Então, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso, como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, fazer a minha parte. Caminhar dentro daquilo que Deus aprova, onde eu estiver. Dentro da igreja, no meu ministério, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. As minhas palavras, as minhas ações precisam ser aprovadas por Deus. Isso faz toda a diferença. Abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo que é correto. Porque eu preciso, de fato, buscar aquilo que o Senhor aprova. E o texto de Atos, que era o nosso primeiro texto hoje, Atos 15:6, que diz o seguinte: os apóstolos e os presbíteros reuniram para considerar a questão, ou seja, aquilo que implica na minha prática, na prática de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte. Na maioria das vezes, culpamos o outro por não termos um bom relacionamento. Apontamos o defeito do outro, a atitude do outro e numa tentativa de justificar a nossa quebra de comunhão. Sabe aquela pessoa que tem sempre argumentos para justificar que o outro errou? Não, mas não fui eu que fiz. Eu não fiz nada, foi ele que fez. E sempre alguém fez o errado e eu sempre fiz o certo. E nós sabemos que não é dessa forma. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, deixa claro que depende de mim conservar essa comunhão com o meu irmão. Eu preciso investir no relacionamento com o meu irmão. Eu sempre dizia na escola para os meus alunos que amigo verdadeiro é aquele que também fala não, não é aquele que concorda com tudo que eu faço, não é aquele que passa a mão na minha cabeça, não é aquele que me vê numa situação difícil e me dá uma cutucada para me jogar mais rápido ainda nas dificuldades. Bem-vindo, Luiz Henrique, bom ter você aqui conosco, meu irmão.
Prazer, viu? Glória a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo nos orienta que nós precisamos depender, que a comunhão entre nós e o irmão depende de nós. Não importa o que o meu irmão está fazendo para manter essa comunhão, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter esse compromisso de fazer a minha parte para sustentar, para solidificar a nossa aliança, a nossa comunhão. E lá no texto de Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso é muito importante na nossa vida. Fazer todo o possível para viver em paz com o outro. E para que eu haja dessa forma, eu não posso reter ninguém no meu interior, no meu coração. Eu não posso ter ódio de ninguém. Eu não posso ter dificuldade com alguém, pendências com alguém que eu não tenha resolvido. Eu preciso conversar. A Bíblia diz: se eu tenho um problema com meu irmão, vá tu e ele só. Vá, pegue, sente com ele, resolva as pendências. Então, eu preciso buscar viver em paz com todos. Não é exatamente com os meus amigos, mas com todos. Quando interpretamos o texto, percebemos que o apóstolo está dirigindo estas palavras aos irmãos lá da igreja de Roma. Havia divisão entre eles ali. Por causa do quê? Inclusive por dias especiais e dietas. O que comer, quando é permitido, quando não é permitido. Bem-vinda também conosco, Deusa, minha querida amiga. Verdade, minha amada. Bem-vinda aqui conosco, viu? Bom ter você aqui. E a igreja de Roma também já tinha essas desavenças, essas divisões, porque as opiniões divergiam, opiniões diferentes. Quando lemos as cartas paulinas, percebemos que não era uma particularidade da igreja de Roma, pois houve problemas também lá na igreja de Corinto. Lá na igreja de Corinto, com referência a dons espirituais. E se você for ver, existiram muitas desavenças também entre o povo de Deus, com opiniões divergentes. Cada um queria uma coisa. Infelizmente, não são problemas que só houveram lá atrás, que só aconteceram lá atrás, mas que nós ainda vivemos hoje. Muitas vezes nós nos deparamos com igreja X, igreja Y, dizendo: não, mas aqui é que prego a verdade. Aquela igreja não presta, ou aquela palavra que está sendo pregada ali não é boa. Então, assim, nós não temos que nos atentar a isso. Nós temos sim que conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, eu conheço a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como é que você liberta se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu vou poder discernir se aquela igreja onde eu frequento, eu ali recebo a palavra de Deus e não a palavra vinda da boca do homem, não uma referência do homem? Para isso, eu preciso estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Hoje, pequenas atitudes produzem discórdias entre os irmãos e colegas de ministério. E a maioria das vezes, o suposto ofensor nem tem conhecimento. Aquele que estão falando dele nem sabe que estão falando dele. Por quê? Porque às vezes a gente gasta tempo com aquilo que não é pão, com aquilo que não edifica. Gasta tempo fazendo crítica e comentário doentio a respeito do outro. Se o outro está fora do padrão de Deus, ore para que Deus mostre para ele isso. E busque você fazer o certo. O simples fato de não curtir uma postagem, às vezes no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, alguém postou alguma coisa e eu não curti. Pronto, bastou. Tá vendo? Não curtiu porque não gostou do que eu falo. Curte de todo mundo, mas o meu não. Observa do outro, mas o meu não. Não me dá atenção. Misericórdia. Às vezes a gente fica focado em coisas pequenas que contaminam o nosso coração. Nós devemos obedecer a palavra de Deus que nos orienta
quanto às nossas atitudes e nos apresenta o maior exemplo, que eu sempre digo aqui, eu sempre digo nas igrejas, que o nosso referencial de vida é Jesus. Ele é o mestre, ele é o perfeito, ele é aquele que nunca pecou, ele é aquele que nunca falhou. Ele é a nossa referência de vida, foque nele. Às vezes as pessoas vão para a igreja e saem dali do culto. Ah, como Deus falou comigo. Olha, eu fui na igreja X hoje e Deus falou comigo poderosamente. Que bênção de culto. Você já deve ter ouvido falar também de um ditado até popular que diz que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Por que será que muitas vezes nós pensamos isso? Porque nós estamos na nossa igreja muitas vezes distraídos, sentados apenas num banco de igreja, cumprindo rotina de horário. Muitas vezes nos portamos como cristão com espírito de religiosidade, que vai para a casa do Pai, mas não vai para ouvir a voz de Deus. Vai para observar, vai para analisar quem é que está na igreja, quem é que está pregando, o que foi pregado, de que forma a pessoa pregou, se eu gostei ou se eu não gostei. Então, que nós possamos estar abertos para ir para a casa do Senhor e para ouvir a palavra dele, não importa quem esteja ministrando. Se eu sou uma pessoa que conheço a palavra de Deus, eu sei que aquela palavra é de Deus e eu preciso receber a palavra, porque Deus usa quem ele quer, da forma que ele deseja. Isso é importante. Da forma que o Senhor deseja, ele usa a vida daquele que está ali. Bem-vinda, Maria de Fátima. Cristina Matos também, bem-vinda. E então é importante eu saber que eu não estou ali para julgamentos, eu estou ali para me alimentar da palavra de Deus, e a nossa referência é Jesus. Foque nisso, porque você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Se você entende que a igreja X é perfeita, se você for para lá, ela não vai ser mais. Porque você não é perfeita, porque eu também não sou, porque ninguém é. Não existe ninguém perfeito, não existe nenhuma igreja perfeita. A igreja é onde nós somos alimentados, tratados pelo Pai. E a seguir eu quero compartilhar com você algumas orientações bíblicas para mantermos um relacionamento saudável entre irmãos, entre colegas de ministério. Então, o primeiro dele, seja tolerante. Em Romanos 15:1a diz: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Você tem sido tolerante com o seu irmão? Essa palavra é bem forte, hein? Nós que somos fortes, não é só forte na expressão, nós que somos fortes. Devemos suportar a fraqueza dos fracos, porque muitas vezes nós nos sentimos muito bons, muito poderosos, muito capazes, mas sabemos que temos limitações e que só somos fortalecidos no poder de Deus. E isso muitas vezes nos impede de olhar para o outro, para a fraqueza do outro naquele momento, para que eu possa olhar para ele com misericórdia e ver que ele está no momento em que ele está fraco e que eu também tenho momentos de fraqueza, mas que a palavra de Deus diz que o Senhor faz forte o fraco e renova as forças daquele que não tem vigor. Então, se apodere dessa palavra. Seja agradável. Romanos 15:2 diz: cada um de nós seja agradável ao seu próximo. Procure agradar para o bem dele, para que ele seja edificado. Seja agradável. Seja agradável, não é aquele que só passa a mão na cabeça, que só alisa a cabeça do outro. Não, mas é aquele que tem uma palavra de conforto, de carinho, de atenção, que tem paciência para ouvir o outro, que procura amenizar a dor do outro. Seja acolhedor. O texto de Romanos 14:1 diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Já aconteceu, tenho certeza, com você também, porque comigo já, de você olhar para uma pessoa e falar: Deus, eu não aguento mais.
Eu já orei, eu já visitei, eu já abracei, eu já amei, eu já falei de tudo, da palavra, já preguei, não quer nada. Deus, eu vou largar para lá, eu não vou ficar gastando meu tempo com esse povo, não. Imagina se Jesus tivesse feito isso conosco. Tem uma amiga minha que está aqui conosco, a Deusa, ficou 10 anos investindo na nossa vida espiritual para nós aceitarmos Jesus. E se ela tivesse desistido de nós? Tivesse pensado dessa forma? É claro que o Senhor tem tempo para todas as coisas, mas o nosso coração precisa estar disponível para Deus trabalhar. Considere o outro superior a si mesmo. O texto de Filipenses 3:3b diz: mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. O que é superior? Reconheça que o outro pode fazer algo muito melhor que você. Por quê? Porque ele consegue desempenhar melhor naquela área que nós. Porque ele consegue agir de um modo diferente de nós. Eu preciso reconhecer as qualidades dos outros. Por quê? Porque nós somos dotados de virtudes, todos nós. Mas uns conseguem desempenhar um papel diferente, melhor que o meu. E eu preciso admitir isso. Que o outro pode ser melhor que eu. Então, eu preciso humildemente considerar a superioridade do outro, elogiar o que o outro fez de melhor. Ah, você fez melhor que eu. Olha como ficou melhor agora. Importante isso. Seja amável. O texto de 1 João 4:1 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, ou seja, ame o outro, o amor vem de Deus. E ele completa ainda: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Você ama? Você só ama porque Deus é amor e eu preciso somente amar. É claro que às vezes nós temos um momento de raiva, onde as pessoas nos tiram do sério, mas a Bíblia diz que eu posso até me irar, mas não pecar. Eu preciso amar, eu preciso exercitar o amor de Deus. Perdoe sempre. O texto de Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como os outros lhes perdoou. Perdoar é um exercício diário na nossa vida. Olha quem tá aí, minha aluna Camila Catassi. Glória a Deus, bem-vinda, viu? Beijo, saudade. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso viver exercitando o perdão de Deus, porque esse é o nosso desafio de vida. Aprender a perdoar, ter um coração perdoador. Por quê? Porque às vezes as pessoas nos levam à situação onde nós somos testados de fato. Mas eu preciso me lembrar do que a Bíblia diz, que é até 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7 é 490. Mas a Bíblia diz até 70 vezes 7, querendo dizer sempre que for necessário. Porque é isso que Deus faz com você, não é? É isso que Deus faz comigo. Todas as vezes que eu preciso do perdão de Deus, eu preciso me arrepender de algo que eu fiz, eu peço perdão e certamente eu recebo o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele vem porque a palavra mesmo dele diz: quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu confesso a Deus, eu digo para ele que eu me arrependi de ter feito algo, ele me perdoa. Ah, mas depende do pecado. Não, a Bíblia não diz que Deus perdoa alguns pecados. A Bíblia diz que o Senhor perdoa os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Percebe-se que essas orientações bíblicas, elas tratam de ações que eu devo ter para com o outro, para com o meu irmão, independente de atitudes dele para comigo. Não importa o que ele tenha feito para mim. A Bíblia diz que eu devo perdoar.
Mas como assim perdoar? Ele fez algo tão grave para mim que acabou, que destruiu a minha vida. Não importa. É o perdão que eu preciso exercitar. Eu preciso perdoar. Porque quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não perdoa alguns pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Então é da mesma forma que eu devo perdoar o outro. Bem-vinda, Nádia, também conosco. Bom ter você, querida. E o ponto 13 e último, a importância do aliançamento para a denominação. Nesse tópico, ressalto a repercussão do aliançamento entre pastores e denominação. Todos ganham. Quando há aliança, nós não falamos só da aliança entre pastores e denominação, nós falamos da aliança entre as pessoas, a importância da aliança que nós temos com Deus e com o homem. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 4:9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eu já citei aqui esse texto. A história da igreja relata várias divisões. Sueli Menon, bem-vinda também conosco, minha querida. Nos dê notícias da Helena, por favor. Até mesmo denominações foram fundadas, resultantes da quebra de aliança, da divisão entre igrejas. Há quem procure justificar-se para não andar junto com o outro. E o que é pior, às vezes desentendimentos. E aqui nós vemos o desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, sem levar em conta que mais tarde eles se reconciliaram. Entre eles, então, ao ponto de Paulo pedir a Timóteo que levasse João Marcos, pois lhe era útil ao ministério. Paulo entendeu que Marcos era alguém importante para o ministério. Ele era alguém precioso para o ministério. Então, apesar de algumas práticas que ele teve que desapontou a Paulo, Paulo perdoou quando entendeu que ele era um homem de Deus e que ele tinha um ministério grande pela frente e que ele fazia diferença na vida das pessoas. Atos 15:39 e 2 Timóteo 4:11. Isso demonstra que houve perdão da parte de Paulo e que o jovem poderia auxiliar em muito no ministério do apóstolo, com repercussão, ou seja, o reino de Deus é que ganha. Quando nós perdoamos o outro, nós abrimos para que a nossa aliança seja restaurada com o outro. E o reino de Deus é que ganha com isso. Eu preciso entender isso. O reino de Deus é que ganha. Às vezes eu penso, puxa, que alívio, a gente conseguiu se reconciliar, mas é o reino de Deus que está ganhando, porque agora nós vamos avançar, porque agora nós vamos continuar caminhando, fazendo a obra de Deus. Lamentamos que, como denominação, muitas vezes nós passemos por perdas, e a nossa denominação, a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, com 108 anos, já enfrentamos muitas situações difíceis, claro que sim, e as quais nós gostaríamos de apagar. O mais triste é que, na maioria dos casos, até então, houve um ministro como mentor da divisão, ou seja, do afastamento, quando a igreja decide se afastar. Então, é importante que nós busquemos nos policiar nas nossas atitudes, como igreja, como membro de uma igreja, como cristão. Quando há lealdade para com a denominação que escolhemos e que nos acolheu, algo acontece, pois o aliançamento faz com que haja integridade, confiança, honestidade, retidão no relacionamento e nos compromissos assumidos. Isso da minha parte e da parte da denominação. Cada um de nós precisa fazer a sua parte, como eu iniciei hoje a nossa lição. Assim haverá fidelidade ao plano cooperativo, ao plano missionário, ao cumprimento das normativas, ou seja, das normas
da nossa denominação estabelecidas e amor entre os membros. Um relacionamento saudável entre os pastores e a denominação fará com que não faltem recursos para investir no reino de Deus. Mais missionários serão enviados. Ao invés de trazer missionários por falta de recursos, nós vamos, como igreja, investir nos missionários para que outros ainda sejam enviados. Haverá investimento na capacitação de obreiros, no apoio financeiro, no funcionamento e no crescimento dos seminários. O aliançamento faz com que os projetos denominacionais passem a ser nosso e não de um pastor, e não de um grupo, e não de uma diretoria. Que nós estejamos todos no mesmo foco, buscando o mesmo propósito, e sendo assim, todos ganham. O reino dividido não prospera, o reino dividido não subsiste. Mateus 12, 25. E para concluir, a vida é feita de escolhas. Nós precisamos lembrar disso, que a vida é feita de escolha. As nossas escolhas, elas trazem consequências, boas ou ruins, de acordo com as escolhas que fazemos. Considerando que Deus, na sua sabedoria, ao criar o homem, concluiu que não era bom que o mesmo vivesse sozinho, devemos cada vez mais buscar o aliançamento com nossos colegas de ministério e irmãos. Precisamos do auxílio do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Senhor em todo o tempo, queridos. A ajuda do Senhor é de mais importante 24 horas na nossa vida, nos ensinando a perdoar o outro, a amar o outro, a ter paciência com o outro, a cuidar do outro. É a ajuda do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Romper com a nossa altivez, com o nosso ego, com o nosso orgulho, aquilo que às vezes corrompe o nosso coração e nos leva a pensar que não precisamos de ninguém. Um membro fora do corpo resiste por pouco tempo e perde a sua função. Mas no seu devido lugar, ele ajuda a outros se fortalecerem e torna o corpo saudável. Nós precisamos entender que somos parte do corpo, fazemos parte de um corpo e junto, cada um, nós vamos fazer com que esse corpo tenha a sua função de fato, que ele execute a sua verdadeira função no reino de Deus. Porque não adianta eu dizer que eu faço parte daquele corpo se eu não estou envolvida nele, se eu estou fora dele. Eu preciso estar junto como corpo, fazendo parte, complementando cada um na sua função, para que o reino de Deus cresça e para que esse corpo possa ter a sua função 100% atendendo ao propósito dele. E encerrando com o texto de Efésios 4,16 que diz: todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, se todo o corpo de Cristo está ligado, se nós estamos unidos no mesmo propósito, o reino de Deus vai crescer na terra. Vidas vão ser mais e mais alcançadas. Faça a sua parte. Se você realmente faz parte do corpo, esteja ligada nele, esteja unida a ele. Lembra da aliança que você tem. Amém? Oremos neste momento. Vamos estar colocando as nossas vidas diante de Deus. Tem alguma informação da Helena? Tá. Vamos orar neste momento. Eu quero compartilhar com você alguns pedidos de oração da Helena, que está em fase de transplante de medula. Pode baixar um pouquinho, por favor? O Rafael, que também está a caminho de um transplante. O Antônio, em tratamento de saúde. Silvia, uma amiga também querida, em tratamento, em quimioterapia. A Léo e o Celso,
que está com ali o Celso, Lia e o Celso em dificuldade de relacionamento, que Deus esteja aí cuidando deles, o Léo, o Danilo, que também precisa de uma cirurgia, meu irmão, a Maria de Fátima em tratamento, Tereza também em tratamento de saúde, Geralda, Nivaldo, Rogério, Fernanda, Ricardo e Larissa pela família, a Cristiane que está em coma ainda em tratamento, a Sueli que também passou por uma cirurgia da retirada de um tumor e que já está em processo de recuperação, graças a Deus, para a glória de Deus, já está se recuperando e logo vai poder testemunhar da bênção completa, né? Porque quando Deus faz, Ele faz completo. O Fausto, que ainda continua em tratamento de síndrome do pânico, de depressão, que Deus esteja, de síndrome do pânico, que Deus esteja também guardando a vida dele, a sua esposa, a Carla, a sua família, a sua sogra, que não sei se ainda está aqui conosco, mas que tem estado junto, e que nós possamos orar a Deus neste momento, e que você, se você tem algum pedido, que você possa apresentar ao Senhor também. Oremos, queridos. Baixe a sua cabeça e também abra a sua boca e ore a Deus por todas essas pessoas. São pessoas que estão 99% com enfermidades graves, a maioria com tumores. E graças a Deus hoje não temos ninguém aqui com Covid, as pessoas de Covid já estão curadas para a glória de Deus, da nossa lista. Uma outra que era a Sara, que a gente orou, fez o teste e deu negativo. Mas oremos por essas pessoas que estão em processo de recuperação, mas em tratamento. Deus poderoso, te damos graças, Senhor, pela sua infinita bondade para conosco. Colocamos diante do Senhor a cada uma dessas vidas, ó Pai, a cada necessidade aqui apresentada, meu Deus. O Senhor conhece a cada um, aquilo que eles têm vivido, as enfermidades que têm acometido essas vidas, aquelas que estão em processo, em tratamento já, em processo de recuperação pós-cirúrgica, em processo de transplante de medula. Deus, o Senhor conhece cada causa aqui. Eu te peço que o Senhor venha sustentando a cada um, guardando essas vidas, cuidando de cada um, colocando a sua mão sobre eles, a sua mão de cura, passando o teu bálsamo restaurador sobre essas vidas. Nós liberamos agora uma palavra de bênção sobre eles, declaramos que só o Senhor é Deus e declaramos que a sua mão está tocando em cada vida agora, trazendo a restauração completa e a cura para a glória do teu nome, Pai. Nós já te agradecemos e também clamamos a ti por aqueles que estão hospitalizados com Covid, quantas pessoas por esse momento onde estamos vivendo uma possível segunda onda. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tem tomado as vidas, que tem assolado as vidas. Ó Deus, também queremos pedir, Senhor, por essa nova bactéria que nós vimos ontem, que já atingiu uma pessoa na região da Bahia. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos agora que o Senhor venha, em nome de Jesus, alcançando essa vida, essa bactéria que estava no catéter de uma pessoa, mas que é uma bactéria muito grave, que já tocou, se eu não estou enganada, no Japão em muitas pessoas, e que os riscos são de 60%, muito graves sobre as vidas, mas o Senhor é Deus de milagre, é Deus de poder, Pai. Nós sabemos que nada foge do seu controle, por isso nós já colocamos essa causa também nas suas mãos. Te agradecemos porque aquilo que tivemos que viver é o Senhor quem vai nos sustentar, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos também por cada família que está conosco nesta live. Pedimos, Deus poderoso, visita estas famílias agora, visita o lar de cada um desses queridos, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe ricamente você e a sua casa. Obrigada pela sua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe.